A videoaula de hoje é sobre flexão do verbo. O verbo pertence a uma das 10 classes de palavras que é variável, pois ele vai se flexionar em número, singular ou plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Ele vai variar no aspecto, que é se ele vai estar no perfeito ou no imperfeito, do modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, do tempo presente, passado, né, que chamamos de pretérito, e futuro, e voz, que pode ser ativa, passiva e reflexiva. Nessa tabelinha aqui, nós temos o verbo, o número aqui, sendo indicado por singular ou plural, a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, né? Do pronome pessoal, eu, tu, ele ou ela, da primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, né? Nós, vós, eles ou elas. E aqui a conjugação do verbo viajar, né? Eu viajo, tu viajas, ele viaja, nós viajamos, vós viajais, eles viajam. O aspecto é o ponto de vista manifestado pelo enunciador na escolha da duração da ação verbal na produção do seu texto. O enunciador pode considerar uma ação concluída, finalizada ou uma ação não concluída, que será considerada na sua duração, na sua repetição. Com relação ao aspecto, temos como exemplo o perfeito, que é aquela que expressa ações concluídas, finalizadas. Eu corri a manhã toda. Imperfeito expressa ações não concluídas, isto é, narradas durante o seu decurso. Eu corria todas as manhãs. O modo é a flexão que indica a atitude do falante em relação ao fato expresso pelo verbo. Tá? Então, é a atitude do falante em relação ao fato expresso pelo verbo. Tais atitudes, elas podem ser expressas por 3 modos. Pelo modo indicativo, que ele vai expressar certeza da realização. Por exemplo, eles viajarão à noite. O subjuntivo, ele vai expressar hipóteses, desejo, dúvida, possibilidade que algo aconteça. Por exemplo, talvez eles viajem à noite. O imperativo é um modo verbal que nós utilizamos para expressar um pedido, uma ordem, um comando. Por exemplo, não viajes à noite. Eu tenho aqui um imperativo negativo, né? Porque eu tenho o advérbio de negação, não. O imperativo, ele é muito usado na função apelativa ou conativa, nas peças publicitárias, onde eu quero convencer, né, o meu futuro cliente, né, conquistar novos clientes para adquirir tal produto. O tempo é o tempo verbal que pode ser expresso numa referência ao momento presente, ao passado ou ao futuro. Então, nós temos o pretérito, que é o passado. O fato ocorre antes do momento em que se fala. Por exemplo, ele viajou ontem. Então, no pretérito, ele pode estar no pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito do modo indicativo.
como ele também pode estar no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Tudo isso vocês viram ao longo do ensino fundamental 2, né? Nós estamos retomando agora no ensino médio. O presente é o momento em que se fala. O fato ocorre no momento que se fala. Por exemplo, ele viaja de trem. O presente ele pode estar no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo afirmativo ou negativo. O imperativo negativo é quando nós temos o advérbio de negação não. E por último, o futuro. O fato ocorre depois do momento em que se fala, ele viajará amanhã. O futuro pode estar no presente ou pretérito do modo indicativo ou no subjuntivo, no modo subjuntivo. Observação importante. Há casos em que formas verbais de um determinado tempo podem ser usadas para indicar outro tempo. Por exemplo, em 700 a.C., os fenícios fundam Trípoli. Então, eu tenho a forma do presente, fundam, indicando um passado nesta oração. Então, eu sei pelo adjunto adverbial de tempo que se foi em 700 a.C., eu estou me referindo ao passado. Então, a gente tem casos especiais de formas verbais que a gente tem que, como eu sempre falo, né? Na língua portuguesa, a gente analisa o todo do enunciado. Não é analisado palavra por palavra, verbo por verbo. No próximo sábado, o adjunto adverbial de tempo, né, indicando um tempo futuro, no próximo sábado, viajo para Brasília. Então, eu tenho a forma do presente, né, o verbo viajo, que pertence ao presente, eu viajo, né, indicando o futuro, né, viajarei, tá? Então, esse meu adjunto aqui, adverbial de tempo, ele está me mostrando, né, que é algo futuro que vai acontecer. E voz é a flexão que indica se o sujeito pratica, recebe ou pratica e recebe ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. São 3 as vozes verbais, também já vistas no ensino fundamental 2. Primeira é ativa, é a ação praticada pelo sujeito da oração, né? Relembrando que o sujeito é o termo, que pode ser uma palavra ou expressão, que significa que não precisa ser necessariamente gente, pessoa, atenção nisso, que indica o ser a respeito do qual estamos falando. É também o elemento da oração com o qual o verbo sempre vai concordar. Aqui, ativa. Os marinheiros dormiam na praça. O sujeito agente, tá? Ele está praticando a ação de dormir na praça. Então, eu tenho uma voz ativa aqui. Segundo, passiva. Quando o sujeito é paciente, isto é, quando a ação é sofrida pelo sujeito da oração, que pode ser analítica ou sintética. No caso, a analítica, eu tenho aqui um exemplo. O velho edifício foi implodido. Bom, o que foi implodido, né? Sempre que nós queremos localizar o sujeito numa oração, nós perguntamos para o verbo.
o velho edifício. O velho edifício, ele não praticou a ação de ser implodido. Ele sofreu a ação de ser implodido. Certo? Por isso que é uma voz passiva. É o sujeito paciente que sofre a ação, não é o que pratica a ação. Então, o velho edifício foi implodido. Então, aqui eu tenho o sujeito paciente, o velho edifício. Eu tenho foi implodido, vamos lembrar que eu tenho aqui o quê? No foi implodido, uma locução verbal. E uma locução verbal, ela é formada por um verbo auxiliar e mais um verbo principal, sendo que o verbo principal ele pode ser formado numa locução verbal, tá? No particípio, tá? Que é ado ou ido, no gerúndio, né? Dançando, cantando, NDO, ou no infinitivo, cantar, na primeira conjugação ar, na segunda, er, na terceira, ir, tá? Só para nós relembrarmos a locução verbal. Mas na analítica, porque na passiva, o sujeito, né, que sofre a ação, ela pode ser analítica ou sintética. Na analítica, eu vou ter o sujeito mais o verbo auxiliar, que pode ser, estar ou ficar, e mais o particípio, que é o verbo principal indicador da ação. Então, eu tenho particípio, ó, implodido, né? Ado ou ido, certo? Eu vou ter, no caso da analítica, essa forma nominal, que é o particípio. Muito bem, então tá aqui a regrinha da analítica. Verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, mais o particípio. E, logicamente, a gente tem que ver aqui, ó, que o sujeito sofreu ação. O edifício, ele não implodiu sozinho, ele foi implodido. Aqui nessa parte se repete, né, o que eu havia falado. E nós vamos ver a outra forma, a segunda forma, né, a segunda voz verbal da voz, que é a sintética. Certo? Cantou-se uma música. Então, na sintética, eu tenho esse sujeito paciente aqui, tá? Cantou-se uma música. Que é que cantou-se uma música, esse sujeito paciente aqui. E na sintética, eu vou ter o verbo transitivo, relembrando, o que é verbo transitivo? É aquele que exige complemento verbal, certo? Ele não se completa sozinho. Quem se completa sozinho, quem não exige complemento verbal, é o verbo intransitivo. Então, eu vou ter um verbo transitivo na terceira pessoa, concordando, logicamente, com o sujeito, mais o ser, que é chamado de partícula apassivadora. Então, cantou-se uma música. Estou aqui, o verbo na terceira pessoa. Cantou-se o quê? Ele está me exigindo um complemento verbal. Uma música, né? Mais a partícula C. Essa é a voz verbal sintética. Na reflexiva, o sujeito é alvo de uma ação que é, ao mesmo tempo, praticada por ele. Tá? Aqui eu coloquei essa imagem aqui, né? Ela mesmo praticou a ação de cair, sofreu a ação, né? Ela praticou e sofreu a ação de cair. Aqui, o rapaz se feriu com a faca. Ele mesmo pegou a faca e acabou se ferindo. Então, ele é sujeito e paciente. Quem se feriu com a faca é o rapaz. Então, ele mesmo se
Machucou. Aqui, o garoto feriu-se com a faca. Então, ele sofreu. Ele é alvo de uma ação que é ao mesmo tempo praticada por ele, porque ele foi ferido porque ele mesmo se feriu. Então, o garoto feriu-se com a faca. O garoto, eu tenho um sujeito e paciente.